Depois de completar 80 anos, sendo 60 de carreira, talvez nem fosse preciso eu falar a respeito da enorme relevância do Chico Buarque como um artista histórico na música brasileira. Ou melhor, eu preciso sim. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica sensacional para você. É um novo fone da Edifier, o WTS-TO U2. É um fone de uma qualidade inacreditável, ele é uma versão Bluetooth 5.1, tem inclusive um redutor de ruído na hora que você está conversando com alguém. É um fone sensacional, é resistente à poeira, à água, tem uma qualidade inacreditável e é pequenininho, mas tem uma qualidade imensa. E a bateria desse fone dura inacreditáveis 25 horas. Claro que você tem desconto aqui com a gente. Basta que você clique no link abaixo, preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica e na hora de finalizar a compra desse fone, você vai ter um desconto sensacional, o melhor da internet. Então não perca essa oportunidade de adquirir um fone de ouvido simplesmente incrível, como é qualquer equipamento da Edifier, tá bom? Então, agora a gente continua o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, dias atrás, o Chico Buarque completou 80 anos. Sendo que desses 80 anos, 60 são de carreira. E é preciso, sim, que eu fale a respeito do quão relevante ele é para a história da música brasileira. Claro que antes você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, ó, de outro nome super relevante na música brasileira. Vai clicar aqui embaixo na descrição do vídeo em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP. Um local onde você tem um monte de material inédito e exclusivo do tio aqui, séries novas, tem Aposto que Você Não Sabe, exclusivo para quem é sócio do nosso clube, tem palestras, você pode assistir a shows, inclusive nos bastidores, tem cursos, tem descontos especiais dos nossos parceiros, enfim, é um local cheio de benefícios para quem é sócio, claro. Então você clica aqui embaixo em Seja Membro e escolha o melhor plano para você. Tá legal? Chico Buarque, nesses 60 anos de carreira, ele fez com que esse tempo o transformasse em uma estrela antiestrela. Pois é, porque, primeiro, o perfil do Chico Buarque, que é completamente avesso a todo esse estrelismo que tem no showbiz, principalmente nos dias de hoje, mas isso sempre foi assim. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga, ninguém retratou tão bem os períodos da história do Brasil em termos musicais como o Chico Buarque. Inclusive, ele fazendo letras que são não menos que sublimes, sabe? Em termos poéticos, e ele também escreveu a respeito de tudo o que sempre nos cercou. Sociedade opressora, ditadura, a necessidade de você não perder a ternura em momento algum, e ele fez isso sem abandonar um lirismo poético em nenhum instante. O Chico, ele, de uma certa forma, ele modelou a nossa percepção de sensibilidade,
sabe? Em tantos níveis diferentes que não dá para vê-lo encaixado dentro de um único molde, vamos dizer assim, do cancioneiro da música brasileira. Não foi à toa que ele se tornou um dos parceiros do Tom Jobim. E isso em 1960, ali em 68, finalzinho dos anos 60. Inclusive, uma dessas parcerias é uma canção incrível, maravilhosa, chamada Sabiá. E a obra do Chico, ela é, como um todo, ela é linda e forte. E permanece incólume até os dias de hoje. Mesmo que alguns dos seus álbuns das décadas de 80, de 90, não tenham recebido, naquela época, uma... como é que eu vou dizer? Uma avaliação justa, vamos dizer assim. São discos que você ouvindo hoje, eles soam muito melhores do que no passado. Só que ainda hoje existe um enorme preconceito em relação à maneira peculiar como ele canta. Nunca desafinando. Ao contrário do que as pessoas dizem, ninguém sabe nada de música de afinação. O Chico, ele não desafina. Mas ele sempre continua sofrendo críticas, inclusive agora nas redes sociais, ainda mais, né? Por parte de gente que não sabe nada a respeito de desafinação e a respeito de música em geral. E a alegação é sempre a mesma. Ele não é um bom cantor. A voz do Chico, ela é perfeita para interpretar a sua própria obra. Assim como acontece com Bob Dylan, com o Lou Reed, o Zé Ramalho e tantos outros, cara. E outra coisa, também não me interessa, sinceramente, o que o Chico pensa em termos políticos nos dias atuais, quando ele, inclusive, ele é criticado por gente que nunca ouviu sequer uma coletânea dele, tá? Isso é outro papo. Aliás, foi durante o período da ditadura, aqui no Brasil, que o Chico construiu uma discografia simplesmente incrível. E eu vou indicar os discos primordiais dele num material exclusivo que eu vou enviar para quem me segue, tá? Vocês vão saber disso. Quem me segue vai saber disso. E esses discos são tão legais e mais do que isso. O Chico, ele compôs canções absurdamente brilhantes, algumas delas cantadas sob o ponto de vista, inclusive, feminino. Pois é, cara, de uma maneira sensacional, porque o Chico, fazendo isso, ele desafiou conceitos que delimitavam áreas restritas na composição determinada pela natureza do sexo de cada compositor, vamos dizer assim. Ninguém, sendo homem, adquiriu um olhar composicional feminino tão brilhante ao retratar a imensa grandeza da alma da mulher, em seus mínimos e acurados pormenores. E tudo com uma dramaticidade quase teatral. E vou dizer uma coisa, e isso, eu digo isso como um enorme elogio. E como eu falei agora, na época da ditadura, o Chico, sabiamente, ele não se tornou um artista que só fazia música de protesto. Como aconteceu, por exemplo, com o Geraldo Vandré, que ficou estigmatizado por isso. E o Chico, muito menos, ele foi um daqueles militantes sem capacidade de raciocínio. Fossem sambas ou canções mais combativas, ele transformou cada canção em uma flor metafórica, vamos dizer assim, a ser depositada na boca dos canhões e dos fuzis metafóricos da vida cotidiana no Brasil, nos anos 60 e nos anos 70. Aliás,
o talento que o Chico sempre teve para despistar a censura ainda hoje é lendário. Ele foi tão perseguido pelos censores que ele chegou ao ponto de, convencido de que nenhuma das músicas que ele fazia seria liberada, ele chegou a lançar um álbum, aliás, um álbum sensacional, apenas com gravações alheias, em 1974, que é isso aqui, ó, Sinal Fechado. Disco absolutamente sensacional, no qual ele regravou canções de muita gente famosa na época e que realmente merecia receber essas versões, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Noel Rosa, Jackson do Pandeiro, Tom Jobim, Paulinho da Viola, e ele incluiu nesse disco uma canção chamada Acorda Amor, de um tal Julinho da Adelaide, que na verdade era o pseudônimo que o Chico usava, que era uma estratégia para tentar emplacar alguma canção que fosse liberada pela temível censura. E essa música acabou sendo liberada, mesmo com uma letra espetacular, narrando uma cena que era cada vez mais comum naqueles anos, que era a chegada da polícia no meio da madrugada para prender um subversivo. A canção foi liberada pela censura. Por quê? Porque ela foi registrada de autoria de um tal Julinho da Adelaide. O Chico, junto com o Caetano e com o Gil, ele foi um dos alvos preferidos da censura, que tanto tentou calar, sem sucesso, a MPB. E foi exatamente isso que se transformou no combustível para que o Chico continuasse a oferecer resistência por meio das suas canções, cara. E qualquer pessoa com uma mínima capacidade intelectual e sem preguiça em pesquisar, pode constatar isso, cara, e analisar justamente com o benefício da perspectiva que a gente tem nos dias atuais, de sacar o quanto o Chico era genial, cara. Inclusive, eu posso dizer isso, cara, porque eu vivi aquela época como moleque, como adolescente, e eu garanto para vocês, eram tempos bem difíceis. Inclusive pro Chico, a chapa começou a esquentar, vamos dizer assim, depois do dia em que ele resolveu participar daquela famosa passeata dos 100 mil contra a ditadura, e também quando ele escreveu a peça Roda Viva, em 1968. E essa peça fez um sucesso de público tão grande e enfureceu tanto os militares que na temporada paulistana os membros do Comando de Caça aos Comunistas, o temível CCC, esses caras invadiram o teatro e espancaram os atores. A barbaridade. E a partir desses fatos, o Chico passou a ser perseguido a ponto de, na semana seguinte à publicação daquele horroroso ato institucional número 5, o AI-5, o Chico foi levado para o Ministério do Exército para prestar depoimento. E em janeiro de 1969, cara, ele embarcou com a mulher dele, a sensacional atriz Marieta Severo, para um festival na França, e ele ficou por lá, cara, mais de um ano, para esperar a poeira baixar. Pra você ter uma ideia, quando ele voltou, o Vinícius de Moraes chegou para ele e alertou, falou, você está voltando? Faça o máximo de barulho possível. Por quê? Porque se ele voltasse meio na moita e ficasse quieto, havia a seríssima possibilidade de que ele fosse sequestrado e que desaparecessem com ele, cara. Muita gente, inclusive eu, pensou que as canções do Chico perderiam a força quando a censura deixou de existir. E isso foi um pensamento muito errado, cara. Por quê? Porque o Chico passou a compor
de uma maneira serena e delicada a partir de então, mas sem perder a qualidade da sua verve poética, sabe? Mesmo que a regularidade dos seus álbuns ficasse um pouco, como é que eu vou dizer, ficasse um pouco abalada, vamos dizer assim. Ele passou, inclusive, passou a lançar discos com um espaçamento de tempo cada vez maior, inclusive a partir desse disco aqui, ó, de 1987, o Francisco, que foi lançado, inclusive, com várias capas diferentes da mesma foto. Essa aqui é uma delas. Tá? E a partir desse disco, ele, talvez assim, até meio que desmotivado pelo desinteresse promocional que a gravadora dele na época tinha, que era a BMG Ariola, ele acabou aumentando o espaço de tempo entre um disco e outro. Talvez até já percebendo a mudança que estava acontecendo no mercado popular da música brasileira, né? Lembra que depois veio aquela onda de sertanejos, aquela coisa toda que você sabe. Ou também pode ter acontecido, cara, do Chico ter decidido que ele queria ser escritor, né? Aliás, eu já fiz um vídeo falando a respeito disso. Você pode procurar aqui no canal. Os discos posteriores do Chico, dos anos 90 para cá, eles continuam apresentando um requinte harmônico e melódico que, de uma certa forma, não tem nada a ver, cara, com a percepção do que era popular naqueles tempos, tá? E muito menos agora, evidentemente. E eu recomendo muito que você revisite a discografia dele. Eu, aliás, como eu falei, eu vou preparar um material exclusivo para quem me segue, tá? Um roteirinho com os discos essenciais para você, inclusive, começar a conhecer mais profundamente a obra do Chico Buarque, caso você não conheça, evidentemente. Então, meu amigo, minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do Chico Buarque, que recentemente fez aniversário, completou 80 anos, 60 de carreira, ok? Aqui nos comentários, coloca a sua impressão a respeito do que você pensa da obra do Chico Buarque, tá bom? Mas coloca com educação, né? Com conhecimento de causa, tá bom? Ah, e outra coisa, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, não esqueça de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta de outro grande nome da música brasileira, do qual eu já falei aqui em vídeo também, e também não esqueça de clicar aqui embaixo, na descrição do vídeo, em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP aqui do YouTube, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.